Bem, amigos, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um call de abertura aqui do nosso canal. Você já sabe, aqui todos os dias nós começamos com as principais informações de mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 12 de setembro. Como sempre faço aqui logo no começo, vou pedir a você o seu like, deixe então o seu like aí no nosso vídeo. Isso nos ajuda demais, é a maneira que a plataforma tem para entender a relevância desse conteúdo e entregar ele para um número maior de pessoas. Aproveita também, deixa aí na área de comentários sua crítica, sugestão, elogio, pergunta, dúvida, enfim, fica à vontade, que esse espaço é de vocês. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, no grupo da família, dos amigos, da resenha. Compartilha também na sua lista de clientes, se você é profissional do mercado, tenho certeza que isso vai ser um diferencial muito grande para você em relação aos seus clientes, passando informação relevante. E lógico, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo antes de todo mundo, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Vamos começar, então, como sempre, com as informações do mercado internacional. Essa semana é semana importante, a gente tem taxa de juros lá na Europa. Isso é um relatório, essa semana, de analistas por lá, que acreditam que o ciclo de alta de juros pode ter chegado ao fim, que o Banco Central Europeu poderia fazer uma pausa na alta de juros já nessa reunião agora do dia 14, ele se baseia em algumas coisas. Primeiro, na declaração da Christine Lagarde, presidente do BCE, lá em Jackson Hole, onde ela disse que o encerramento do ciclo estaria baseado em três pilares. O primeiro seria a transmissão efetiva da política monetária restritiva para a economia real. O segundo seria a reversão da tendência da curva de inflação de alta para baixa. E o terceiro ponto seria uma projeção, um apontamento dessa curva para a meta dos 2%. Segundo esses analistas, eles entendem que os dois primeiros pré-requisitos já estão cumpridos, de que, de fato, alguns sinais eventuais até de recessão já significariam aí um reflexo da política restritiva na economia. Eu acho que isso aí faz sentido. A gente viu dados, por exemplo, tem falado muito aqui, por exemplo, de Alemanha, e a gente viu que a economia alemã realmente ela dá sinais de uma deterioração bastante intensa. Já quando eles falam do segundo ponto, de uma reversão da tendência de inflação, aí eu tendo a ter um pouco mais de observação nesse sentido. Porque o que a gente vem observando? Primeiro, é importante entender que a inflação na zona do euro ela é uma inflação bastante heterodoxa, porque ela leva em consideração a economia e a inflação de países que estão em fases bem diferentes da economia. Se a gente olhar para a principal economia da zona do euro, que é a Alemanha, a gente teve dados, inclusive, na semana passada, de inflação por lá. A gente observa claramente que não houve uma reversão dessa tendência. A gente viu que os dados vieram, inclusive, em linha, mas absolutamente estáveis. Talvez a inflação esteja ali encontrando um platô, mas daí é uma reversão, a gente não pode garantir. A gente viu esse cenário acontecer aqui no Brasil, quando a gente imaginou que, sim, de fato tivemos uma reversão, quando a gente achou que isso estaria absolutamente definido, que a inflação continuaria em queda, a gente viu que ela encontrou um pontinho ali de estabilidade no mês de junho para julho e tal. Lógico, o nosso momento aqui é bem diferente da inflação na zona do euro, mas é somente uma questão de observação de um comportamento que a inflação pode ter. Então, eu acho muito precipitado dizer que a inflação já reverteu a tendência por lá na zona do euro. E aí, para ajudar na análise, eu trago aqui uma informação também de uma entrevista de um dos principais jornalistas americanos que acompanham lá o Fed, que a maior parte dos dirigentes da mesa do Fed já entendem, já observam os juros com um olhar um pouco diferente. Se os dirigentes do Fed estão olhando agora para a questão do ciclo de alta de juros, com a tendência de olhar para isso de uma maneira diferente, é bem diferente da zona do euro. A gente vem acompanhando os Estados Unidos, vem melhorando dados aí desde junho. Já a zona do euro não, a gente vê dado após dado sempre patinando. Inclusive a própria Christine Lagarde foi muito mais dura em Jackson Hole do que o próprio Jerome Powell. Então eu acho muito precipitado esse tipo de análise lá em relação à taxa de juros na zona do euro, mas vamos ver o que acontece. Dia 14 sai a decisão do Banco Central Europeu.
Ontem, China divulgou algumas informações bem importantes que mexeu aí com o mercado no mundo inteiro, né? Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, todo mundo foi afetado por isso e afetado de uma maneira positiva, né? O Banco do Povo, como lá é chamado, né? O Banco Central Chinês, declarou que o yuan, que é a moeda local, encontrou um patamar bastante seguro, onde ele deixa de se deteriorar em relação a outras moedas. Então, a questão cambial seria um ponto importante para o Banco Central Chinês, que inclusive se dispõe a proteger a moeda em caso até de ataques especulativos, numa eventual deterioração da economia chinesa. Além disso, vieram dados de crédito bastante robustos, tivemos também dados que apontam que a economia não está arrefecendo, ou seja, afastando de alguma maneira um risco de recessão por lá, o que foi um sinal bastante importante, porque a gente teve o apetite ao risco no dia de ontem de uma maneira bastante efetiva. Prova disso são os dados que vieram de bolsa lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Mas vamos ver como é que foi lá nos Estados Unidos. Ontem a gente teve Morgan Stanley, ele deu uma recomendação de compra para a Tesla, bastou isso, a ação subiu mais de 10% ontem, 10,09%. Por lá, a Bolsa ela teve um comportamento bastante otimista, aí na esteira de dados prévios de inflação que sai essa semana, sai amanhã, se não me engano, o dado de inflação por lá, e além disso, os dados chineses fizeram com que Dow Jones fechasse com alta de 0,25, o S&P alta de 0,67 e Nasdaq subiu 1,14 no pregão de ontem. Por aqui, nós tivemos também uma influência dessas informações vindas lá da China, e também nós tivemos o comportamento da nossa taxa de juros aqui, fechando um pouco mais a curva. A gente lembra, desde o início de agosto, que a gente teve aí efetivos cortes na Selic e a expectativa era que essa curva de juros ela intensificasse esse fechamento. Só que no final das contas, no mês de agosto, a gente teve uma alta de 40 pontos na média ali das taxas de juros, justamente em função de algumas questões internas, principalmente o fiscal. Já o mês de setembro começa com uma tendência um pouco diferente ontem. Primeiro, em relação à questão dos ajustes, em relação a dados de inflação que saem hoje, IPCA sai hoje, e também em relação aos dados que vinham do exterior. Ontem a gente teve um fechamento ali bastante razoável da curva de juros, ou seja, os juros futuros caíram ontem um pouquinho mais. Já o Ibovespa, que vinha de quatro quedas seguidas, como eu tinha falado ontem, ele foi extremamente sensível aí a esses dados que vinham da China. Somente Petrobras ontem que patinou, também em função até de uma realização no preço do petróleo, que vinha também, a gente até falou ontem aqui, acima de novo da casa dos $90. E aí, com essa realização de preço, Petrobras ela foi afetada, fechou em queda. Agora, a gente teve, por exemplo, o Vale fechou em alta de 1,44%, ou seja, o Vale, maior peso da Bolsa, puxou de fato o índice. A gente vê que o próprio resultado, o fechamento da Vale e da Bolsa ontem, em termos percentuais, foi bastante parecido. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas se a gente tivesse, por exemplo, Petrobras ontem num dia positivo, essa alta do Ibovespa ontem seria com certeza muito maior. Na sessão de ontem, o Ibovespa então fechou com alta de 1,36%, cotado a 116.883 pontos, sendo as maiores altas a construtora EZTEC, que subiu 5,84%, e Pão de Açúcar, que subiu 5,22%. Na ponta oposta, nas maiores quedas ontem, nós tivemos Braskem caindo 3,18% e Petz caindo 2,30%. O dólar ontem fechou em queda de 1,19, isso também ajudou a nossa bolsa por aqui. Perdeu ali a casa dos R$5, fechando a 4,946. Nosso calendário hoje, nossa principal informação, o principal dado hoje é de inflação aqui no Brasil, IPCA. O dado anterior é de 0,12, expectativa de 0,28, ou seja, é uma inflação que está acima do dobro do último anúncio, mas em compensação esse 0,28 substitui na série aí dos 12 meses um dado maior. Então a projeção da inflação para os 12 meses é de que ela venha um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de 4,67% na projeção anual. Minério de ferro, dá uma olhadinha aqui, vamos lá. Fechou em alta de 1,32, isso deve ajudar a Vale no dia de hoje. Petróleo Brent, alta de
0,71, já cotado a 91,28. Moedas, peso mexicano, queda de 0,19, zarra sul-africano, queda de 0,23, 33 na verdade, rublo subindo 0,43, lira turca caindo 0,33, dólar australiano caindo 0,37, dólar neozelandês caindo 0,22, DXY nesse momento subindo 0,17. Bolsas na Ásia, tivemos Nikkei fechou em alta de 0,97, o Hang Seng caiu 0,41, o CSI 300 caiu 0,18. Na Europa, Paris caindo 0,18, Frankfurt caindo 0,40, Madrid subindo 0,54, Londres subindo 0,51, Eurostoxx caindo 0,21, futuros americanos, Nasdaq caindo 0,22, Dow Jones caindo 0,14, S&P futuros caindo 0,20 e o nosso EWZ, que ontem por lá fechou em alta de 12,45, na pré-abertura está caindo 0,41. Vamos ver como se comporta então esse mercado hoje com o IPCA, que vai ser divulgado daqui a pouco, tá certo? Então é isso por hoje, meus amigos. Desejo a todos aí uma excelente terça-feira, bons negócios, um abraço, como eu digo sempre. É hora de entrar em ação.